Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do Salmo 128. Eu sou Caleb, o seu amigo virtual, e te convido para aprender mais da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio com Giovana Cristina, intercessora do Relógio Mundial de Oração. E eu sei que esse estudo vai fortalecer a sua fé e trazer direção prática para o seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. E depois me deixe saber o que mais falou com você nesse estudo, e escrevendo aqui nos comentários qual parte tocou o seu coração. Agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Hoje vamos começar o nosso estudo do capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Vamos estudar todo o capítulo, do versículo 1 ao 20, para a glória do nome do Senhor Jesus. Veja que o capítulo 20 é totalmente dedicado às leis que tratam daqueles que seriam dispensados da guerra. E segundo os comentaristas da Torá, uma das razões para que esse texto venha logo após o ensinamento sobre olho por olho, dente por dente, é para nos ensinar a fazer julgamentos justos. Porque quando somos pessoas justas, fazemos julgamentos justos e andamos na justiça de Deus, nós temos vitória em todas as nossas guerras. Davi orava assim, conforme o Salmo 119 e 121. Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. Pode ser que alguém diga, mas irmã, nós não sabemos se foi Davi que escreveu o Salmo 119. De fato, não sabemos. Mas segundo os rabinos, todos os salmos que não têm autoria identificada são atribuídos a Davi, porque Davi orava todos os salmos. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E há pessoas que se recusam a orar os salmos, achando que isso é reza. Mas é muito bom, minha irmã e meu irmão, começar as orações sempre com um salmo, ou terminar com um salmo. Eu tenho esse hábito. Começo ou encerro minhas orações com um salmo e continuo orando a partir dele. Quando o versículo 2 diz que ao se aproximarem da batalha, o sacerdote se adiantaria, saiba que esse sacerdote era ungido especificamente para a guerra. Ele era chamado de Kohen Mashuach Milhamah. Antes do povo sair para a guerra, esse sacerdote proclamava as palavras dos versículos 3 e 4. Depois, outro sacerdote repetia essas mesmas palavras ao povo. Em seguida, eram proclamadas as palavras dos versículos 5 ao 7, e um oficial repetia novamente. Depois, as palavras do versículo 8 também eram repetidas por outro oficial. Ou seja, havia uma repetição intencional para preparar o coração do povo para a guerra. No versículo 10, o texto ensina qual seria a política de guerra. O primeiro passo sempre seria apregoar a paz. Se aquela nação aceitasse a paz, deveria pagar tributo e servir a Israel. Caso contrário, Israel entraria em guerra. Nesse caso, os homens daquela cidade seriam mortos ao fio da espada, e as mulheres, as crianças e os animais seriam tomados como despojo. Isso se aplicava às cidades que estavam longe da terra de Israel, porque no caso da terra de Canaã, todos os povos deveriam ser completamente destruídos. Já nos versículos 19 e 20, o Senhor ensina que não se deveriam destruir as árvores frutíferas. Apenas as árvores que não davam fruto poderiam ser cortadas para a construção de barricadas de guerra. Veja como até isso Deus ensina ao ser humano. Não se destrói aquilo que gera vida, alimento e sustento. Árvores frutíferas devem ser preservadas. Isso é cuidado, isso é temor. Mas qual é a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer hoje? Nos versículos 5, 6 e 7, vemos que a ordem dada ao homem antes de se casar era clara. Primeiro ele deveria estabelecer uma morada, depois ter um trabalho, e só então pensar em se casar. Porém, em Deuteronômio 28:30, vemos essas mesmas palavras em ordem invertida, e isso já representa um castigo para o homem em desobediência ao Senhor. O homem desobediente faz tudo de forma invertida. Primeiro vem a questão sexual, depois ele pensa em casa, em sustento, em trabalho. Aí vem os filhos, e ele não tem emprego, não tem casa, não tem estrutura. Então volta para a casa dos pais achando que eles são obrigados a sustentá-lo. Mas essa não é a ordem estabelecida pela Torá. Em Israel, os jovens são criados dentro dessa mentalidade. Estudar, trabalhar, ter casa e depois casar. Famílias que temem ao Senhor ensinam assim. Onde não há ensino da palavra, do temor de Deus, é comum ver jovens iniciando a vida sexual cedo e sem orientação. E a consequência disso são filhos, desestrutura familiar e decisões perversas, como achar que o aborto resolve o problema, quando o problema é a ausência do temor de Deus.
O resultado disso são famílias cada vez mais desajustadas. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente qual é o padrão do Senhor para as famílias. E ele está no Salmo 128. O homem que teme ao Senhor viverá do fruto do seu trabalho. Terá uma esposa como videira frutífera dentro do lar e filhos como rebentos da oliveira, cheios da unção do Espírito Santo. Isso precisa ser ensinado desde a infância. Não existe felicidade fora da palavra de Deus. É por isso que vemos crescer o número de suicídios, vícios e dependências, não por doença do corpo, mas por vazio espiritual. Talvez alguém pergunte: e eu, que não tenho marido? Ou perdi minha esposa? Ou não tenho filhos? Ou sou solteiro? Minha irmã, meu irmão, você pode sim ser uma família do Salmo 128, junto com aquele que é perfeito e nos conduz à plenitude. Jesus é quem completa o que falta em nós. Você pode morar sozinho e ainda assim ser uma videira frutífera. Pode não ter esposa hoje, meu irmão, mas ser um homem que vive do fruto do seu trabalho e teme ao Senhor. Pode ser viúva ou viúvo, porque Deus é o juiz das viúvas e o pai dos órfãos. O propósito deste ministério é formar famílias do Salmo 128. Então não aceite outro padrão. Ore, profetize, deseje, não aceite menos. Muitos sofrem hoje porque aceitaram menos no passado. Quando o homem desobedece ao Senhor, tudo se inverte e vira caos. Adão e Eva foram criados para o paraíso, mas a desobediência trouxe a queda. Só não foi pior por causa da misericórdia e do amor do nosso Deus. Então ore e diga: Senhor, tira toda a desordem da minha vida, da minha história familiar e coloca tudo na tua ordem em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. Que Ele transforme a sua família em uma família do Salmo 128. Que o Senhor te prospere para que você seja dizimista fiel, ofertante e sustentador de profetas e missionários, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo estudo, se o Senhor assim permitir. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.